Boa noite, vamos entrando. Já já a gente começa a nossa live sobre o aumento aí nos preços dos alimentos, né? Não foi só o arroz, para além do arroz. Vou receber um convidado muito especial, o professor Gildásio, que é professor da UESB. Já já vou falar um pouquinho da formação dele para vocês. Mas antes, esse é o momento de vocês convidarem o amigo de vocês para participar desse bate-papo comigo e com o professor Gildásio. Então, cliquem aí no aviãozinho, convido o pessoal para participar dessa conversa com a gente, tá bom? Lembrando que durante a live eu desativo os comentários, mas vocês podem interagir, podem enviar perguntas, que depois, faltando aí uns 15, 20 minutos para o encerramento, a gente vai começar a respondê-las, tá? Então vamos entrando. Boa noite, Vitor. Boa noite, Antônio. Todo mundo aí que está entrando, o professor Gildásio já está aqui com a gente. Já já vou te convidar, professor. Aguenta só um pouquinho aí que eu vou fazer uma breve apresentação sua. E eu queria desejar também feliz dia do professor, né? Parabéns a todos os professores. Eu tenho uma admiração muito grande por todas as pessoas que exercem essa profissão, porque eu venho de uma família de professoras, sei bem as dificuldades, os desafios que essa profissão carrega, né? Todas as exigências, todas as abdicações e toda a dedicação, o cuidado que cada professor necessita, né, aplicar na prática. Então eu tenho muito orgulho das minhas tias, das minhas professoras e acredito que todos nós, né, precisamos valorizar essas pessoas que exercem essa profissão, essa missão que é fundamental para o mundo, para a nossa humanidade, para a nossa sociedade, porque é a base de tudo. Então, parabéns a todos vocês, parabéns especial aí às minhas tias e às minhas primas, que me enchem de orgulho a cada dia, a cada menção, a cada vivência que eu compartilho com elas, a cada momento eu aumento ainda mais, né? Essa admiração que eu tenho por elas aumenta cada vez mais quando eu vejo tanto amor aplicado aí no outro por meio do ensino. Então essa é a minha mensagem de parabéns a todos os professores. E agora vamos falar sobre o assunto de hoje, para além do arroz. Vamos conversar sobre o aumento nos preços dos alimentos. E eu convidei o professor Gildásio Santana Júnior, ele que é professor da UESB, graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia e doutor em Administração, pesquisa sobre economia solidária, estudos organizacionais, desenvolvimento, economia baiana e muitas outras coisas que ele vai contar pra gente daqui a pouquinho. Vou convidá-lo então. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Boa noite para quem está entrando agora. Tem aí outras pessoas. E eu vou desativar os comentários daqui a pouquinho, mas vocês podem enviar perguntas, tá bom? Depois a gente vai responder. Vou convidar o professor. Aproveitem, se vocês quiserem desejar um parabéns especial para algum professor que marcou a história de vocês, podem enviar também, que depois a gente lê, tá bom? No fim. O professor não está mais aqui. Vamos ver se vai.
Ainda não. Acho que agora vai. E agora? Olá, professor! Boa noite! Parabéns pelo dia! Oh, Carol, boa noite, muito obrigado. Também estendo esse parabéns a todos os professores, aqueles que constroem a educação, pilar básico do desenvolvimento de uma nação. Pois é, né? Pelo menos um reconhecimento diante de tanto trabalho, tanto esforço, um dia aí para a gente tirar só para parabenizar, não é mais que necessário. Professor, É, exatamente. fiz uma breve apresentação aqui do senhor, mas queria que o senhor reforçasse, falando aí um pouco sobre sua formação, sua atuação, e seja bem-vindo ao Chá de Pimenta. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, o pessoal que vai ver depois, né? Boa tarde, bom dia. Então é um prazer estar aqui com Carol e com seus seguidores. Eu sou Gildário Santana Júnior, eu fiz minha graduação na Universidade Estadual de Feira de Santana, no curso de Economia. Depois fiz a pós-graduação em Campina Grande, na época era a Universidade Federal da Paraíba, hoje a Universidade Federal de Campina Grande. Depois terminei a minha pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, pesquisando Economia Solidária. Sou professor da UESB há 20 anos, né, que eu moro aqui, que eu faço parte, sou professor titular, estou lotado no Departamento de Ciências Sociais Aplicada, trabalho diretamente no curso na área de Economia, mas também dou aula para os outros cursos também. Nesse semestre, inclusive, eu estou dando aula para Ciências Sociais. As disciplinas que eu trabalho são, nesse semestre, trabalhando com a economia baiana e com história do pensamento econômico. Do ponto de vista da pesquisa e da extensão, eu tenho trabalhado também com essa questão dos indicadores econômicos, que é um projeto nosso, que a gente acompanha tanto a inflação em Vitória da Conquista, quanto o custo da cesta básica. E mais outras coisas na área de educação tutorial. Eu sou também tutor do PET em Ciências Econômicas, aqui em Vitória da Conquista, e aí a gente trabalha também com educação tutorial. O senhor já falou aí sobre o programa, é um programa incrível. Eu já fiz várias reportagens quando eu atuava como repórter, tanto em rádio quanto em TV, usando as informações que vocês fornecem. Assim, eu sempre fui fã demais desse projeto que vocês realizam e sempre tinha em mente, um dia eu vou conversar com esse pessoal que está aí fazendo, coletando esses dados. Então, é uma alegria imensa receber o senhor aqui. E eu queria que a gente começasse falando desse programa incrível, né, que vocês realizam, que é os indicadores econômicos. O projeto Indicadores Econômicos, ele visa justamente produzir indicadores econômicos da cidade de Vitória da Conquista e da região. O nosso primeiro passo foi justamente trabalhar com a aferição do preço da cesta básica aqui em Vitória da Conquista. Começamos em 2014, depois disso a gente avançou para calcular a inflação através do Índice de Preço do Consumidor Amplo, que é o IPCA, e a gente começou a trabalhar isso. Por quê? A gente tem alguns dados na economia que são produzidos a nível nacional pelo IBGE, pela SEI, mas às vezes esses dados, quando eles são divulgados, eles são médias nacionais. E a gente precisa saber o que está acontecendo no nosso sistema econômico, na nossa economia, na economia local. Então a ideia dos indicadores econômicos é a gente avançar para produzir dados que sejam locais, da região, da cidade, para a gente ter uma maior precisão do que está acontecendo. Estamos trabalhando com esses dois índices, mas temos uma meta de ampliar para outros índices para a gente conhecer a dinâmica da economia conquistense mais de perto e com mais tranquilidade. Esse projeto iniciou com a professora Delza, que começou a montar esse projeto, é a grande mãe do projeto. Depois a professora Maíra começou a trabalhar com essas questões também, passou a auxiliar. Fizeram um trabalho muito difícil, que foi iniciar. A gente sabe que iniciar um projeto é muito complicado, e elas se dedicaram bastante nessas atividades. Depois o professor Marcelo, do curso de administração, também se agregou à equipe,
E aí deu um suporte, e aí cada vez que vai entrando uma pessoa, vai aumentando. Depois do professor Marcelo, eu que era um colaborador, passei a participar mais efetivamente, e agora a equipe está crescendo, tem um professor Daci, a professora Fernanda e o professor Moisés, que voltaram do doutoramento, e estão se agregando conosco. Então a gente vai ter agora a possibilidade de crescer um pouco mais e dar conta de outros índices. Então a gente está muito satisfeito com relação a essa questão, para trabalhar com isso, que é muito importante. Importante para a sociedade, porque fica sabendo o que está acontecendo, é importante do ponto de vista da pesquisa e também para nossos estudantes, porque eles trabalham conosco e vai já no seu período de formação da graduação tendo acesso a essas questões que vai ser de grande valia na sua atuação profissional depois que eles se formarem. Sim, sim, com certeza, né? É um enriquecimento aí para todos que estão envolvidos e que estão aí beneficiados diretamente, né? Não só a sociedade. Professor, eu queria que você detalhasse como que é feita cada pesquisa, né? Os meninos vão aí, saem de mercado em mercado, como que é esse levantamento dos Isso. dados? Na cesta básica ela tem 12 produtos, então primeira coisa, a gente faz uma pesquisa de local de compra, então a gente cadastra alguns fornecedores, essa pesquisa é feita toda com a metodologia do DIEESE, então o DIEESE, que é o Departamento Intersindical, ele tem essa coleta no Brasil, em várias cidades do Brasil, então a gente adota essa metodologia do DIEESE, e vamos seguindo, vamos cadastrando. O primeiro passo é cadastrar os estabelecimentos que vão estar fornecendo essas informações. Feito o cadastro, a gente tem todo um processo de planejamento da pesquisa, né? Toda a logística, como é que você vai fazer isso, porque essa pesquisa ela não pode falhar. Então, no dia certo, o pesquisador tem que estar lá, certo? Porque por questões metodológicas você não pode alterar, você só pode variar um dia ou outro, no caso que caia feriado, alguma coisa que o comércio possa estar fechado. Então você tem que ser preciso com essa metodologia. Então você cadastra, faz toda a logística de processamento, elabora os questionários e aí depois a equipe vai para campo, coleta esses preços. Então são sempre os mesmos fornecedores, estão cadastrados, tudo direitinho. Depois de a gente vir do campo coletar esses preços, a gente faz o processamento, o cálculo disso, depois você tem a geração de relatório e boletins e a gente divulga na sociedade. Nós temos um sítio eletrônico, que é dentro da página da UESB, vocês podem clicar lá, indicadores econômicos, e a gente produz os boletins mensais, que sempre sai ali, até o 10º dia de cada mês está saindo com relação a isso. Além do boletim mensal, a gente também produz os anuários. Então, a gente tem um anuário da cesta básica, a gente tem um anuário do IPCA, que vai dar uma noção do todo. Então, o trabalho da pesquisa é esse, assim, sistematicamente. Então, a gente tem essa pesquisa que a gente fez de cadastramento dos fornecedores, são nossos informantes, é a quem eu agradeço. Sem eles, a gente não poderia fazer a pesquisa, e eles fazem isso com muita gentileza. Então, eles são nossos parceiros, a gente agradece muito a quem fornece isso. Então, eles nos atendem com muita gentileza, às vezes parando até as suas vendas para nos atender e fornecer o preço. Então, sem essas pessoas, sem a dedicação e esse desprendimento desses fornecedores, a gente não poderia calcular esses preços. E depois a gente vai fazer todo esse processamento que é feito na nossa sede do nosso projeto. E depois a gente publica isso. Isso do IPCA. Da cesta básica. A cesta básica, a gente quer, o objetivo é apurar o custo da cesta básica. Quanto custou aqueles 12 produtos que está sendo analisado com relação a isso. O IPCA já é uma pesquisa mais ampla, porque ele envolve uma gama maior de produtos, e ele agora atende à metodologia do IBGE. Quanto à cesta básica, a gente trabalha com a metodologia do DIEESE, ao IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo, trabalha com a metodologia do IBGE. Então, ele vai abranger justamente famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. E aí ele é composto de 9 grupos, que vai pegar uma série de detalhes, e aí a gente
seguindo essa metodologia, tem essa mesma sistemática. Tem um cadastro de fornecedores, tem uma série de normas que o IBGE estipula, que nós seguimos essa norma, e a gente vai trabalhando seguindo essa questão. Faz a logística, agora a logística já é mais complicada, porque você já trabalha com várias situações, não é só mais alimentos, então a gente trabalha alimentos e bebidas no grupo, trabalha com transporte, com vestuário, despesas pessoais, artigos de residência, comunicação, trabalhamos com questão de transporte, então esses 9 grupos, fazemos a logística. Esses fornecedores agora ele tem que dar conta mais ou menos de uma espacialidade da cidade, então nós temos coleta em vários bairros da cidade, né, em vários tipos de supermercado para representar justamente o consumo médio de Vitória da Conquista. De posse desses dados, a equipe que coletou o preço vai entrega esses dados, a gente tem uma equipe que digita e tem uma equipe de conferência. Então, essa equipe que faz a conferência não é aquele que digitou para evitar a questão de erros. Então, a gente já faz uma situação. Aí a gente começa a processar esses dados, aí tem uma outra equipe que vai verificar essa situação, feita essas conferências, os cálculos, a gente tem a variação da inflação naquele mês em Vitória da Conquista. A gente produz o relatório, e do relatório a gente produz os boletins, vai para a página da universidade e coloca essa situação lá. Então, é essa sistemática que tem. Por isso que é muito importante para o nosso estudante, porque além da questão econômica em si, ele aprende uma série de coisas. Primeiro, ele vai a campo e tem que ter contato com esses fornecedores de preço. Segundo, ele já tem que ter essa noção da logística, né, como é que a gente vai estabelecer isso, tem que trabalhar se o carro vai passar por isso e aquilo, depende muito daquela equipe, daquele momento, um que mora em um bairro, que outro, e tudo vai dando essa noção ao estudante. Então, é uma experiência muito rica para o estudante com relação a essas questões. E a partir dos indicadores, a gente começa a perceber uma série de situações, né, do comportamento do preço. Numa economia capitalista, digamos que o preço é o sinal de uma série de mudanças que pode acontecer num determinado aspecto. Então, a gente vai vendo, né, o preço está subindo. Então, por que subiu? É um produto que é local, que não é local. Então, a partir dessas modificações do preço, além de saber o impacto sobre o poder aquisitivo, a gente sabe também um comportamento da estrutura de produção, a estrutura de distribuição dos produtos que chegam em Vitória da Conquista. E agora que a equipe está mais adensada, a gente vai poder fazer mais pesquisa sobre essas questões. Então, a gente fica muito contente desse serviço, agradecido daquelas pessoas que iniciaram, a professora Delza, a professora Maíra, que agora está no doutoramento, o professor Marcelo, e agora com a chegada do professor Daci, professor Moisés e professora Fernanda, e toda a nossa equipe de estudantes que nos ajuda bastante com relação a isso. Muito legal mesmo. É realmente uma força-tarefa aí em prol desse conhecimento. Muito, muito, muito incrível. Professor, e durante a pandemia, como que ficou, né, esse grupo? Né? Vocês tiveram, durante a pandemia a gente teve que suspender, porque a nossa equipe de campo é basicamente estudantes, e aí a gente ficou muito receoso de expor esse estudante. Então a gente teve que suspender, fazer essas questões. O programa não parou, a gente continua se reunindo mensalmente, ou semanalmente, trabalhando nas questões teóricas, aprimorando essa questão de formulário. Houve uma mudança no IPCA muito grande agora em 2019, que todo o cálculo do consumo é feito em cima da POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares. E em período, o IBGE produz uma nova POF. Então, foi lançada em dezembro, uma nova POF. Então, a gente está aproveitando esse período da pandemia para atualizar a nossa base de dados, nossos questionários, para fazer a nova POF. A gente está trabalhando bastante, porque o que quer dizer essa pesquisa de orçamentos familiares? A última tinha sido feita em 2008, 2009. Então, o IBGE verifica quais são os produtos que estão sendo adquiridos pela família. À medida que o tempo passa, a cesta de produto familiar vai mudando. Por exemplo, hoje você tem o serviço de streaming, você tem uma série de produtos que antigamente não tinha. Então, você já tem que calcular, porque o hábito do consumidor passou a incluir todos esses serviços com relação a isso.
antigamente você não tinha. E, por outro lado, você já tem alguns produtos que você não utiliza mais. Por exemplo, assim, máquina fotográfica, revelação de filmes, ficha telefônica, né? Muita gente nem sabe que isso. Minha filha nem sabe. Outro dia pegou uma foto do telefone e perguntou: meu pai, o que é isso aqui? Então, a pesquisa de orçamento familiar ela é muito importante porque ela atualiza justamente o que é que os consumidores estão adquirindo na cesta do produto. Então, periodicamente, você faz isso. Então, agora, por exemplo, a gente não tinha os serviços de Uber, né? De 99. Mas hoje já é uma realidade, já faz parte do dia a dia nosso, todo esse serviço de aplicativos por carro. Então, ele entra nessa nova POF, passa a fazer conta com participar dessa cesta de produtos. Então, agora, o que é que a gente está fazendo nessa parte? Verificando com as rotas que são mais utilizadas em Vitória da Conquista, preparando novos formulários que incluem esse, e retirando do formulário aqueles produtos que já não estão mais na POF. Então, é esse trabalho que a gente está fazendo, esperando aí passar essa pandemia para que a gente possa botar nossa equipe em campo e estar coletando esses preços. Ou seja, não pararam. Não, não, não. Pelo contrário, a gente tem trabalhado bastante, né, por conta dessa questão de atualização, essas questões, porque, por exemplo, a POF, ela traz isso, então, serviço de streaming, serviço de carros por aplicativo, então, como é que a gente vai calcular isso? Vai calcular só pelo preço base, o preço dinâmico, é no dia, é horário? Quais são aqueles roteiros que são mais utilizados? Então, isso envolve uma pesquisa, hoje mesmo está tendo contato com os taxistas para verificar aquele roteiro que a gente botou há 5 anos atrás, eles ainda ficam, porque a cidade ela é dinâmica, então tem novos bairros, novos lugares, tem lugares que crescem, que adensa mais população, que surge um consumo, pelo contrário, já tem outros que perdem uma certa dinâmica, e a pesquisa de preço ele tem que estar acompanhando isso para ser uma representação mais próxima da realidade possível. Então, essa parte da pesquisa e da elaboração, a gente poderia falar assim, dos bastidores, é muito importante, né? Para a gente estar vendo essa situação. Então, bairros que há 10 anos atrás tinham uma dinâmica populacional e uma dinâmica econômica que não era tão intensa, hoje a gente já observa que já tem uma série de coisas. Então, a gente tem que incluir um supermercado daquela área, botar outra. Se você olhar, há 10 anos você não tinha uma rede de supermercados em conquistas como tem hoje. Então, a gente tem que entrar nessa pesquisa para essa pesquisa ficar atualizada. Pelo contrário, você tem algumas lojas que fecham, que eram informantes, que mudaram de ramo. Então, você tem que estar limpando sua base e fazendo essa situação com relação a essas questões. Sim, muito importante. Eu vejo que uma das principais contribuições, né, do projeto em si é essa contextualização, essa aproximação, né, com o local. Porque quando a gente vê na TV, principalmente nos noticiários nacionais, parece tudo muito distante, uma outra realidade, né? Algumas vezes. Alguns aumentos foram lá, mas ainda não sentimos aqui, leva um certo tempo, ou então é outro alimento que ficou mais caro. Nessa onda do arroz mesmo, levou um certo tempo para a gente sentir aqui, não foi só o arroz, né? Por isso que eu coloquei o título Para Além do Arroz, porque nós sentimos uma alta em vários produtos, não foi só o arroz, né? O senhor também percebeu isso, né? Vocês, pesquisadores, também Sim, notaram, né? exatamente. Ou seja, você tem o que a gente chama, a gente pode chamar assim, até uma linguagem meio da comunicação, um certo espaço de tempo, que esse espaço de tempo, ele pode ser, tipo assim, você tem nos grandes centros um aumento e aqui demora para esse aumento chegar. Ou, às vezes, você tem alguns produtos que aqui começa a aumentar e depois de um tempo é que vai aumentar nos grandes centros. Aí vai depender do tipo do produto e qual é a engrenagem de produção que está por ele, né? Então, na casa do arroz, justamente isso, que a gente pode usar a palavra de um delay, né? Demorou um tempo para chegar aqui, mas a gente já começa a perceber. Futuramente, quando a gente começar a analisar os preços do atacado, a gente vai ter essa precisão mais importante, né? Que os preços, o IPCA, ele não pega os preços do atacado. Mas quando a gente começa a verificar que os atacadistas começam a observar um aumento de preço, vai demorar algum tempo que esse aumento de preço será repassado para os varejistas e vai chegar ao consumidor.
Então, acontece justamente isso. Outra coisa que também é justamente a origem do produto. Tem produtos locais que têm uma dinâmica de aumento de preço, de comportamento de preço. Tem produtos que vêm de outros locais que também tem isso. Então, por exemplo, um produto que vem da Chapada Diamantina, ele tem um determinado comportamento, mas um produto de São Paulo... Então, e a depender do local, ele vai ter influências, né? Então, por assim, a dinâmica do transporte é muito grande desses produtos que vêm de locais mais distantes. Então, quando tem aumento de preços de combustível, se tem algum problema nas estradas, enchente, obstrução, tudo isso vai estar refletindo nos preços. Então, teve um problema, a estrada não deu, então o custo dessa mercadoria vai ser aumentado e vai chegar na ponta para o consumidor com relação a isso. Então, a gente já começa verificando essa situação desse comportamento do preço. E como você bem salientou, não foi o arroz, né? Você teve uma série de produtos que aconteceram isso. Sobretudo os produtos do grupo de alimentos e bebidas, né? E que compõem a cesta básica, tiveram um aumento muito grande. Alguns alimentos estão ligados à dinâmica do mercado internacional, porque com a pandemia do Covid, alguns produtores de arroz, por exemplo, tiveram uma queda na sua produção, e associado com isso, houve uma desvalorização da nossa moeda, do real. Então, o nosso produto ficou mais barato e a demanda internacional ficou desabastecida. Então, vários países procurando um arroz, já que alguns outros que produziam diminuíram a sua quantidade produzida, então vieram comprar o nosso arroz. E o nosso arroz estava mais barato. Os produtores direcionaram uma parte considerável da sua produção para o mercado internacional. Como não houve um aumento da safra, então quando você tem esse aumento, então escasseou o produto e aí os preços dispararam. Então essa foi uma situação ligada com relação a isso. Também em função da pandemia, a gente verificou um certo aumento, porque as pessoas ficaram em casa e passaram a consumir mais em casa. Então, houve também um pequeno aumento da demanda doméstica por esses produtos alimentares, o que justifica. Mas o impacto maior foi justamente o direcionamento desses produtos para lá. E ainda tem um terceiro elemento que a gente poderia colocar, que é a dinâmica agrícola. A produção agrícola usa muito produtos que são cotados em dólar, defensivos, fertilizantes, implementos, uma série de coisas. Como houve uma desvalorização do real, então o preço dos produtos em dólar, eles ficaram mais caros. Então o custo de produção desses produtos, dos produtos alimentícios, né, ficaram mais caros. Então tudo isso associado fez com que o preço desses produtos, do arroz, da soja, tudo isso, essas questões aumentaram todas. Então, primeiro elemento, a questão de uma dinâmica internacional. Segundo elemento, essa questão um pouco do aumento do consumo interno. Terceiro elemento, o aumento de custo, porque esses produtos são cotados em dólares, né? Defensivos, implementos, fertilizantes, sementes, e essas questões. Então, tudo isso desse aumento muito grande com relação a essas questões. Aí você poderia falar, então não tem o que fazer, a gente não pode fazer nada com relação. Agora aí poderia fazer. O governo depois tomou aquela medida de diminuir as tarifas de importação. Então, liberou para que os grandes supermercados, os grandes compradores pudessem, porque aí fica mais fácil. O grande problema é porque o governo deveria ter se antecipado, se estivesse acompanhando isso, e apontado numa direção de fazer essa medida, que foi numa direção correta, fazer mais antecipadamente. Ou seja, faltou um certo planejamento nessa situação, para que você já liberar essas tarifas internacionais para que os produtos internacionais pudessem ficar aqui mais barato. E uma outra coisa que faltou foi o que a gente chama de estoques reguladores. Então, quando você tem um estoque regulador, ele serve justamente para esses momentos, onde há uma falta por alguma questão, uma quebra da produção, ou uma demanda exagerada no mercado internacional, porque essas coisas sempre acontecem, né? E aí você entraria com estoque regulador. Mas o governo não está fazendo mais uma política de garantir o estoque regulador,
E aí você fica a essa mercê do mercado, o que acontece no mercado. E traz esse prejuízo, trazendo um repique muito grande. É complicado porque quando a gente vai olhar, embora o impacto da inflação não seja tão alto, mas quando você pega uma cesta de alimentos, onde boa parte da população de baixa renda gasta o seu dinheiro, direciona os seus rendimentos na compra de alimentos, eles vão ter um impacto muito grande com relação a isso. Então, o arroz, os derivados da soja, toda essa parte de alimentos e bebidas, eles tiveram um aumento e que faz com que, para as pessoas manterem suas aquisições, eles vão ter que gastar mais com relação a isso. É o que a gente chama o poder aquisitivo desses trabalhadores, o salário dele, a capacidade de compra dos salários diminuíram. E isso reflete, a solução é ou você deixar de comprar outros produtos ou diminuir a sua dieta alimentar, a sua dieta de produtos. Então, o que a gente poderia ter feito nessa situação? Garantir uma política de estoque reguladores para se precaver dessas contratempos que podem acontecer no mercado internacional e também no mercado interno com relação a isso. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa política aí de estoque regulador. Para quem não conhece o termo, né, tá conhecendo agora com o senhor falando, mas antes eu queria fazer um comentário sobre a dinâmica internacional. Eu li em algum site aqui na internet que estava sendo mais vantajoso, mais lucrativo mesmo para os produtores exportar, né? Vender aí para o mercado externo do que para a gente. Então, esse também pode ter sido um elemento que o senhor citou aí, né, nessa política de internacional, nessa política de venda que pode ter contribuído para esse aumento, né? Sem sombra de dúvida, o problema, como eu falei, ele não é uma causa só, ele é um conjunto. A gente pode aqui enumerar pelo menos 3 causas, mas sem sombra de dúvida, essa dinâmica do mercado internacional, a gente pode dizer que foi o fator primordial que aconteceu com relação a isso. Além da demanda internacional aumentar pelo arroz, ela veio casada com a desvalorização do dólar. Então, essas coisas fizeram com que o interesse pelo nosso arroz ficasse bem maior com relação a isso. E na economia capitalista, o produtor ele vai direcionar a sua produção para aquele lugar onde ele traga o maior retorno, né, com relação a isso. Quem pode minorar essa situação vai ser justamente uma política de estoques reguladores, que consiste basicamente em o quê? O governo manter, comprar naqueles momentos de alta, onde você tem uma safra muito grande, um determinado estoque de reserva para evitar que, nesses momentos de falta, de escassez, esses preços aumentem muito. Então, se você tivesse um estoque regulador, você poderia complementar a falta que se tem agora. Além dessa situação, a política de regulação também ela é muito importante, sobretudo para a questão dos pequenos produtores, porque o governo, quando num momento de safra, onde você tem uma produção grande de alimentos, o preço tende a baixar. Hoje você não teve uma safra pequena, mas a demanda, considerando aí o viés internacional, ela aumentou muito. Então, o que se produzia normalmente não foi suficiente para atender o mercado interno e mais o mercado internacional. Então, ela foi insuficiente. Então, se a gente tivesse um pouco guardado, a gente poderia agora complementar com relação a isso. Então, uma política de regulação, de mercados reguladores, é justamente isso, é você pegar naqueles momentos de safra, o governo compra e estoca esses produtos, né? E, sobretudo, grãos. E naquele momento onde você não tem, ou a produção é insuficiente, ou como nesse momento agora você tem uma demanda do mercado internacional, o governo começa a abastecer o mercado com relação a isso. Então, ele é muito importante também para a questão dos pequenos produtores e, sobretudo, da agricultura familiar, porque ele garante um preço justo. Porque nos momentos de grande produção, o preço despenca. E, às vezes, ele fica num valor tão baixo que não remunera os custos daqueles produtores. Então, se o governo entra comprando, aqueles preços elevam e garante a rentabilidade desse agricultor. E garantindo a rentabilidade do agricultor, ele não vai trocar
Assim, por exemplo, eu planto um determinado produto X, arroz. Se o arroz começa a não ter um retorno, não dá uma rentabilidade, eu vou deixar o arroz e vou partir para uma outra cultura. Então, se eu tenho uma política que diz que eu vou ter uma certa rentabilidade, então eu não preciso mudar de cultura. Então, a oferta fica mais ou menos, ela não tem uma variação tão grande. Então, essa é muito importante, essa questão da política do preço regulador, nesse sentido. Sobretudo para os pequenos e da agricultura familiar, porque você garante essa rentabilidade e você não fica à mercê do mercado. O mercado ele é interessante porque ele dá essa balização, mas essa variação ele traz uma série de consequências. Para aquelas pessoas que têm condições de, ou um orçamento familiar que pode fazer substituição, ou que pode, mesmo assim, comprar esses produtos, não teria maiores problemas. O grande problema é para uma parte da população, que é a maior parte dessa população, que tem um orçamento, um rendimento, salários baixos, que aí você vai pegar isso. Eu acho que a política de preço regulador ela tem um custo, obviamente, porque você compra e tem que manter o estoque, mas ela dá uma estabilidade melhor do mercado e garante tanto ao pequeno produtor como às famílias de baixa renda, que têm um baixo poder aquisitivo, uma estabilidade e a manutenção do seu poder aquisitivo, ou seja, garante que pelo menos os alimentos você não vai ter uma variação tão grande e está garantido isso. E isso é o fundamental que a gente tem que garantir, que é alimento, né? Não dá para a gente pensar que famílias possam passar fome quando nós somos produtores, campeões internacionais da produção de alimentos. Então não dá para imaginar que alguém tenha dificuldade com relação a isso num país onde se produz grandes alimentos. E a solução disso é a combinação de você deixar o preço do mercado, inclusive esses produtos são cotados em bolsas, na Bolsa de Chicago, mas você tem uma política de planejamento onde estimule a produção e garanta, tanto para o consumidor quanto para os pequenos produtores, um preço justo através de uma política de regulação. Sim, é essa valorização, né, da agricultura familiar e da economia solidária que eu vejo como benéfica para todos, né? Não só para esses pequenos agricultores, mas como o senhor falou, os impactos são positivos para todo o cenário nacional, para todos nós. Exatamente, é fundamental. E a agricultura familiar, além dessa dimensão de preço, de poder aquisitivo, ela ainda nos oferta justamente uma diversidade ambiental muito grande. Então, a agricultura familiar ela preserva o meio ambiente e garante uma diversidade de produtos, né? Quando você vai trabalhar com produtos que viram commodities e são cotados em bolsa, ele tem uma padronização. Já quando você está trabalhando com um pequeno produtor, agricultura familiar, você tem uma diversificação muito grande. E essa diversificação garante justamente uma diversidade ambiental que traz um retorno muito interessante para a sociedade. Sem contar que você viabiliza que essa produção fique mais próxima de você. Então você já não vai ter tanto o efeito transporte, você não vai ter tanto o efeito conservante, e você deixa próximo às cidades uma produção de produtos interessante da questão alimentar. Então, você em torno das cidades mais saudáveis, menos conservantes, sem contar que essas populações não precisam migrar, elas vão ter uma vida decente no campo, próximo à cidade, e aí você já não vai ter tanta demanda social nas cidades, favelização, essas questões todas. Então veja que você tem um conjunto complexo que a partir de determinadas políticas você pode melhorar meio ambiente, qualidade de vida, distribuição, a questão agrária, a questão urbana. Então isso é muito importante com relação a isso. Tá tudo entrelaçado, né? Não tem jeito, é uma cadeia. Eu vou olhar aqui essa pergunta, professor, para a gente conversar. Quando a família é maior, se torna uma proporção para adquirir grande quantidade com uma alta. É realmente, quanto maior a família, maior a dificuldade, né? Quando tem. Exatamente, é. Porque são E aí mais veja, poucos. e aí veja você, se essa família não consegue fazer isso, então aquele jovem que já está numa idade ali a partir de 15 anos, em vez dele se dedicar aos estudos, se dedicar à universidade, ele tem que ir para o mercado de trabalho.
ou ele tem que estudar à noite, porque ele precisa fazer alguma coisa. Então, você vai intercalando essa situação, porque o orçamento familiar não dá conta, ou seja, os rendimentos do pai, da mãe, dos adultos, não dá conta para garantir um bem-estar da família. E aí, aquelas adolescentes que vão crescendo, eles começam a ser convocados pelas famílias para poder ir para o mercado de trabalho para aumentar esse rendimento familiar, né? E que é um grande problema nosso, que é ideal que a nossa adolescência ficasse nas escolas, concluísse o ensino médio, avançasse para a universidade e só chegasse no mercado de trabalho com maior preparação e com uma maior qualificação com relação a isso. É da mesmo amadurecimento, né, para saber lidar com todos os desafios, todas as complexidades aí que as grandes cidades oferecem, né? Muitos precisam sair desse, desse ninho, desse conforto aí de casa para buscar outras oportunidades, né? Se distanciar e fornecer, de certa forma, ajuda a essa família. Então, é bem uma questão bem complexa mesmo. Professor, e em relação aos próximos meses, como o senhor enxerga o cenário? Quais as previsões? É interessante, o comportamento da inflação, nesses meses agora de agosto, setembro, outubro e novembro, ele é um comportamento de baixa, é um período, inclusive, que você olha lá, você sempre tem a deflação. Mas agora a gente está tendo uma aceleração da inflação justamente por conta dessa questão dos alimentos e bebidas. Então, a tendência, infelizmente, é que a gente tenha ainda aumento de preços com relação a esses produtos que vai puxar a inflação. Não é uma situação que vai gerar, na média geral, um grande aumento, mas o problema é justamente que impacta a cesta básica, impacta os alimentos, que é o consumo dessa parte da população que tem um poder aquisitivo. Então, respondendo à tua pergunta, a perspectiva ainda é de alta dos alimentos nos próximos meses. Então, compartilha com a gente algumas dicas aí de como tentar economizar, como não ficar, a compra não ficar tão pesada aí no fim do mês. Bom, primeiro o ideal é que a gente tivesse um rendimento que fosse capaz de suprir as nossas necessidades. Uma parte da classe média pode fazer isso, mas uma boa parte dos brasileiros eles não têm condições de fazer isso. Mas a gente pode sempre economizar um pouco, né? Ou pelo menos ter um hábito de consumo que evite a gente comprar alguma coisa que a gente chama de supérfluo. O ideal é que a gente possa aproveitar isso. E aí você tem várias questões de consumo onde você pode fazer isso, e do ponto de vista de comportamento também. Aquelas questões mais assim, quem vai ao supermercado é bom sempre fazer ir ao supermercado sem pressa e alimentado. Por incrível que pareça, os estudos psicológicos apontam quando você vai no supermercado com fome ou muito apressado, você acaba gastando mais, porque você não vai olhar os preços, não vai comparar, e você não vai fazer aquela pergunta se realmente eu preciso daquele produto com relação a isso. Por incrível que pareça, a ida ao supermercado e como você vai ao supermercado pode fazer com que você gaste mais ou menos. Então, ir com calma, ir alimentado. É sempre recomendável não ir com criança, né? A indústria do marketing é muito encantador para as crianças, né? Toda a questão das embalagens, as crianças vão vendo aquelas coisas muito bonitas, muito chamativas, né? As cores, os desenhos associando com a questão dos filmes, dos quadrinhos, dos heróis. Então também não é aconselhável fazer compra com criança, porque às vezes a gente não aguenta o apelo dela, ô meu pai, né? A minha filha faz assim, ô meu pai, ô meu pai. Então, com relação a isso, a gente não pode, é bom evitar isso. Outra coisa do ponto de vista de você saber o que você vai comprar, a famosa listinha, que a gente aprendeu lá com nossas avós, com nossos pais. Então, eu vou ao supermercado comprar o quê? Então, faz uma lista com relação a isso. É muito importante você ter essa sua lista com relação a isso. Você pesquisar, e agora com esses novos ferramentas fica mais fácil, que antigamente a gente perdia muito tempo na pesquisa, e nesse corre-corre da vida tem. Então a grande dica aqui na Bahia é que nós temos um aplicativo que foi feito pelo governo do estado chamado Preço da Hora, você conhece? Não.
Pois Não é, o conheço. Preço da Hora é um aplicativo oficial do governo, onde ele coloca em tempo real todos os produtos que estão sendo comercializados. Então você pode colocar lá, pega o código de barra do produto, passa no seu smartphone, tem também a versão em páginas aqui da internet, que você digita o código ou o nome do produto e ele vai dizer aqueles produtos todos que estão sendo comercializados no seu entorno, e você escolhe que se você quer ali 10 quilômetros, 15 quilômetros, 20 quilômetros, ele vai dando quais são os preços que estão sendo comercializados. Então, antes de sair, você dá uma olhada no Preço da Hora, verifica aí, você vai saber todo o supermercado da sua cidade, da Bahia. E ele é feito isso com a questão das notas fiscais. Então, toda vez que uma venda é feita via nota fiscal, esse preço é registrado e você pode consultar no seu smartphone ou no seu computador e verificar essa situação. Então, uma dica importante é você utilizar isso. É muito interessante porque você vai fazer essa pesquisa e saber aquele produto que está sendo comercializado agora nos vários estabelecimentos da sua cidade. Então, ele cobre toda a Bahia, você pode colocar isso. No smartphone, ele é feito pela localização do GPS, então, quando você dá a sua localização, ele já verifica tudo isso e você pode graduar a sua pesquisa, né, com 10, 15, 20 quilômetros de distância. Algumas pesquisas, quando eu boto aqui 30 quilômetros, sai preços, inclusive, de Barra do Choça, que estão sendo comercializados em Barra do Choça, e você vai verificando. Então, essa pesquisa de preço é fundamental, e hoje nós temos um equipamento, né, um dispositivo que, deixa muito mais fácil. Então, quero comprar arroz. Então, boto lá arroz, ele vai aparecer o preço do arroz em vários estabelecimentos. Aí eu posso já fazer, e além disso, ele já traça a sua rota, né? Da sua casa, qual é o caminho mais rápido para você chegar a esse estabelecimento. Então, esse aplicativo é muito interessante mesmo, e facilita muito. Porque uma das questões que você pode fazer justamente para economizar é justamente você fazer a tão famosa pesquisa de preço. E a gente sabe que varia muito com relação a essas questões, né? Essas listas Já com relação a isso. bater canela. Já evita isso, já é uma economia, né? Outra coisa, você precisa ter o seu limite de gastar, né? Então, Sim. você precisa saber o quanto é que você tem disponível para isso. Geralmente, a gente fala para as crianças se aquele produto realmente é necessidade, certo? Ou é desejo. Então, você tem que fazer essa lista. Eu realmente preciso desse produto? Esse produto vai fazer uma diferença? Se eu deixar sem comprar, realmente é uma necessidade, é um desejo. Então, é bom sempre você orientar isso, porque a indústria do marketing, ela está cada vez se especializando e cada vez ela nos seduz, né? Associa os produtos à força, à beleza, à inteligência. E se você não tiver muito assim convicto, determinando a sua linha de restrição orçamentária, determinando realmente aquilo que você necessita, você vai cair com relação a isso. Outra coisa, em alguns determinados setores, você tem uma disputa e você tem aquela questão das promoções. Então, você tem que ficar atento, porque às vezes comprar nesses dias de promoções vale a pena. Então, é normal a gente chegar no supermercado e verificar que tem o dia do verde, o dia da carne, o dia disso, tal, o dia das bebidas. Então, a compra nesses dias são dias mais interessantes. Então, comprar em período de promoção pode fazer uma diferença com relação a isso, né? Então, Outra essas questões dica são importantes. Diga. é a questão das marcas, porque muita gente tem um apego por uma marca, né? Cliente fiel. E hoje em dia os produtos são bem similares, né, em relação à qualidade, e às vezes o preço mesmo só é maior em uma marca ou outra por conta da marca mesmo, do peso, né? Justamente, né? Essa questão, e às vezes até da própria empresa, né? Porque com um processo de fusão, às vezes você tem um produto A, B, C e D que pertence à mesma holding, né? Ou seja, a mesma tecnologia. O que muda é o nome de fantasia, que no passado eram duas marcas concorrentes, mas agora, no presente, elas estão sob o mesmo guarda-chuva e que atende isso. Uma outra coisa é evitar desperdício, né?
Então, para economizar, a gente pode evitar o desperdício com relação a isso. Desde a questão da energia elétrica, desde a questão da água, dos produtos de limpeza, aquela coisa, né? Você vai passar, utilizar o seu ferro de passar, então deixa acumular bastante roupa para você passar, e não você está tendo que aquecer, depois desliga o ferro, faz, isso tudo faz uma diferença. Com relação à água da máquina de lavar também, você vai ter essas questões de você utilizar ela no seu ciclo máximo com relação a isso. E com relação à questão de alimentos, evitar o desperdício. Às vezes as pessoas compram grandes volumes e aí perde a validade. Geralmente, quando as promoções aparecem, elas têm um prazo curto, então também não é porque é promoção que você vai fazer um estoque muito grande, tem que ficar atento com os prazos de validades com relação a isso. E às vezes as pessoas acabam desperdiçando muito. Quando a gente trabalha com economia solidária, a gente acompanha algumas cooperativas de recicladores e a gente vai em alguns lugares, a gente vê como o nosso lixo é rico, né? Tem tanto desperdício no nosso risco, desde produtos alimentícios como coisas, ou seja, apesar de sermos um país muito pobre, tem uma parcela da população que acaba descartando as coisas muito, que poderia ter um outro uso, ou porque eles não usaram ou não utilizaram porque não era uma necessidade, era simplesmente um desejo, como eu falei anteriormente. Então, essa questão é muito complicada com relação a isso. Professor, o pessoal aqui está elogiando sua dica do aplicativo e não conheciam também achei Já maravilhoso. entra aí, preço da hora, se você puder colocar aí, preço da hora.ba.gov. Vou colocar. Preço com C cedilha ou sem? Não, sem C cedilha. Preço da hora. Hora.ba. .gov.br. Gov de governamental. Preço da hora.ba.gov.br. Exato. Aí você tem para baixar o aplicativo, ou você pode pegar o site com relação a isso. Estou tentando fixar, mas não estou conseguindo. Aí, agora vai. Fixou. Isso, exatamente. Parabéns. Live. Obrigada, Darcy. Além dessa dica desse aplicativo fantástico, se você tem mais algumas dicas, eu sempre peço sugestões de filmes, séries, documentários sobre o assunto em si, né? Sobre a questão dessa alta dos alimentos, sobre a economia, para a necessidade dessa regulamentação, valorização da agricultura familiar, enfim, falamos aí sobre vários temas que estão... Você tem vários documentários, isso que a gente poderia trabalhar primeiramente disso, né? O consumo não está desassociado do nosso dia a dia, da nossa sociedade. Então a gente tem que, primeiro, valorizar essa questão ambiental e evitar esse desperdício, porque do jeito que a gente está indo, a gente vai estourar o planeta. E quando a gente vai discutir economia, né, primeira aula de economia que a gente dá para as pessoas, que a economia vem do grego oikos, quer dizer casa, né? E nomia quer dizer administração, a lei da casa. E que a gente tem que perceber cada vez mais que a nossa casa é o planeta. E pensar em economia é pensar na nossa casa, não minha casa específica ou a casa senhorial dos gregos, mas a casa planeta. Então a gente tem que cuidar disso. E cuidar disso é manter uma diversidade ambiental, a gente se pautar no consumo não simplesmente para querer mostrar que a gente é o maior, é o melhor, e comprar de acordo com as nossas necessidades, valorizar garantir a nossa produção do pequeno e, sobretudo, da agricultura familiar, produtos da região, produtos menos processados com relação a isso. Aí você tem vários filmes com relação a isso. Você me perguntou em filme, aí eu tenho algumas questões, porque tem um interessante, Vivendo com um Dólar. Já assistiu esse filme? Não, mas teve uma pessoa que está aqui assistindo que sugeriu um parecido, o $1 Day. É esse aí mesmo, é $1 por dia, Vivendo com Dólar, que ele é muito interessante, e eu gosto muito desse filme, que a gente pensa isso, não vou dar spoiler, mas são estudantes de Harvard
que vai para um país da América Central e o desafio deles é viver naquelas mesmas condições daquelas pessoas. E aí você vai ter essa dimensão do consumo, do aproveitamento, do desejo, da necessidade. Esse é um filme muito interessante com relação a isso, que a gente pode pensar nessa perspectiva. Eu assisti um documentário também, na época da faculdade. Eu me formei na Wesley também, por isso que eu te conheço já há um tempo. Mas eu não estou lembrando do documentário. Alguma coisa assim, ilha, eu não lembro de quê. Ilha Mas das ele. Flores. É! Ilha das Flores. Esse é muito bom também, muito interessante esse. Eu acho ele bem assim, tocante. Eu acho sensacional. Temos aqui um comentário de Dani Vidal. Precisamos inserir essa discussão na educação das nossas crianças. Sim. Super Sim, é necessário. fundamental, né? Porque ninguém nasce consumista, ninguém nasce perdulário. As pessoas se tornam isso, né? E aí as crianças aprendem muito mais pelos hábitos do que pelos discursos. Então, o seu comportamento em casa vai fazendo, a criança vai se moldando em cima das suas práticas, do seu comportamento. Então, é importante que a gente tenha essa discussão em casa, e essa educação comece em casa e transborde também para a educação. Seria muito interessante que a gente abolisse as cantinas que vendem chocolates, balas, enlatados, alimentos processados, e tivéssemos cantinas que trabalhassem mais com o natural, que valorizasse isso, já seria uma grande ajuda com relação a isso. E trabalhar essas crianças para ter essa noção, né, de viver bem, de viver com bem-estar, mas aquilo que é necessário sem o desperdício. E o fundamental, né, porque o consumo também expressa muito o que a gente é enquanto sociedade, ou seja, um consumo que possa nos satisfazer e não um consumo que eu possa ter simplesmente para demonstrar alguma coisa além daquilo que eu possa parecer. Eu não quero marcar minha presença na sociedade pelas posses, e sim pelo que eu sou. Essa que é fundamental com relação a isso. Então, pensar preço, pensar isso também, a gente tem que pensar nessa questão dessa sociedade, nessa perspectiva de transformação, dessa melhora, né? E é um desafio do dia a dia, cada dia a gente vai melhorando com relação a isso, porque, como eu falei, as pressões são muito grandes, né? Tem aquele filme também, A História das Coisas, você se lembra dele? Não, É não um tô lembrando. documentáriozinho. É porque, por exemplo, nessa vida de estresse, nessa vida de concorrência, qual é a solução que as pessoas apontam? Que você vá a um estabelecimento comercial para consumir. A maneira de você se sentir forte, a maneira de você se sentir aliviada, vai ser justamente através do consumo. E consumir geralmente coisas que não é necessidade, né? São coisas de desejo. Só que esse consumo ele tem uma implicação. Da onde vem isso, o impacto ambiental, o custo, o preço justo, a remuneração dos trabalhadores. Então, quem puder ver um documentário antigo, na História das Coisas, é muito interessante também, que pensa essa questão do preço, do consumo, dessas questões. É. Última observação aqui de Sandro. Em uma sociedade menos consumista, com certeza teríamos alimentos orgânicos em abundância, benefício. E Pois Daniela é, Dantas Pina disse: educar para valorizar a produção local. E aí Sandro complementou: a agricultura familiar precisa ser valorizada. Realmente, a gente veio conversando, né, durante a live, essa necessidade que trará benefícios para todos nós. Professor, nosso tempo está chegando ao fim, só temos 1 minuto. é rapidinho. Você deixa o encerramento voou, né? É, não é isso, é agradecer a você pela oportunidade, convidar a todos a conhecer o projeto Indicadores Econômicos. A gente está lá na página da universidade, você pode clicar lá na uesb.br, você vai ver lá o ícone Indicadores Econômicos, ali está toda a nossa produção. Agradecer a nossa equipe, os companheiros, agradecer aqueles que fornecem os preços para a gente, que é de fundamental importância, sim, são parceiros muito bem.
E a gente está querendo que vocês visitem, façam críticas, sugestões, porque é muito importante a gente